Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus em amor de Cristo. Irmãos e irmãs, na alegria de estarmos reunidos nesta tarde deste sábado, princípio da noite, vamos louvar o Senhor com Maria, nesta festa em honra de Nossa Senhora dos Milagres aqui do Pesqueiro, esta festa que é uma tradição já com alguns anos, portanto aqui nesta comunidade, ou pequena comunidade aqui da paróquia, da comunidade Grande São Bartolomeu, vamos colocar a vida desta comunidade no coração de Deus nesta festa, por intercessão de Maria. Vamos abrir o nosso coração para ver o mistério de Deus Redentor encarnado na nossa história, através da porta da nossa humanidade que foi Maria, e vamos colocar as nossas intenções, as nossas vidas no altar de Deus, e vamos rezar de uma forma particular pelas almas dos defuntos que foram bebidas, Daniel Rebelo, seus pais, sogros e irmãos, Abel Mendes, pais, irmãos, sobrinhos e Carmina, David Amarante, Ângelo Rocha e esposa Maria da Conceição, Augusto Gonçalves Moles e esposa Teresa Ormonde, José da Costa Moles e esposa Maria Amélia, José Henrico Lemos Silveira, seus pais e sogros, Manuel Lopes Barcelos e seu filho Diogliciano Barcelos e Bartolomeu Costa, Ivo Oliveira, seus pais e sogros, e Jorge Henrique Lemos Silveira, seus pais, sogros e familiares. E vamos então preparar-nos para celebrar esta Eucaristia, pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens perdoados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós o louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós damos graças na vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, atendei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Senhor Santo, só vós, do Senhor, só vós, do Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dá-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Amós. Escutai bem, vós que despezinhais o pó,
e quereis eliminar os humildes da terra. Vós dizeis: quando passará a lua nova para podermos vender o nosso grão? Quando chegará o fim do sábado para podermos abrir os celeiros de trigo? Faremos a medida mais pequena, aumentaremos o preço. Arranjaremos balanças falsas. Compararemos os necessitados por dinheiro e os indigentes por um par de sandálias. Venderemos até as cascas do nosso trigo, mas o Senhor jurou pela glória de Jacó: nunca esquecerei nenhuma das suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai o Senhor que exalta os humildes. Louvai o Senhor que exalta os humildes. Louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvai o Senhor que exalta os humildes. O Senhor domina sobre todos os povos. A sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas e se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra. Louvai o Senhor que exalta os humildes. Levanta o pó indigente e tira o pobre da miséria, para o fazer sentar com os grandes do seu povo. Louvai o Senhor que exalta os humildes. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, recomendo, antes de tudo, que se façam preces, orações, súplicas e ações de graça, por todos os homens, pelos reis e por todas as autoridades, para que possamos levar uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou à morte pela redenção de todos. Tal é o testemunho que foi dado a seu tempo, do qual fui constituído arauto e apóstolo. Digo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens rezem em toda a parte, erguendo para o céu as mãos santas, sem ira nem contenda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas coisas grandes. Quem é injusto nas coisas pequenas, também é injusto nas coisas grandes. Se não fostes fiel no que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não fostes fiéis no bem alheio, quem vos entregará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou não gosta de um deles e estima o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus nem ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, convidados a acolher a palavra de Deus, que é a palavra da vida deste domingo, nesta festa. E a palavra de Deus coloca-nos verdadeiramente dentro do mistério da dinâmica, do mistério da vida que o Senhor trouxe a este nosso mundo, a partir do momento em que encarnou no seio da Virgem e se fez homem. Mas trata-se de um projeto
de Deus para a nossa humanidade, um projeto eterno. Portanto, Deus, quando nos criou, portanto, e todos nós existimos desde sempre, às vezes não temos esta consciência, porque todos nós fomos criados por Deus, como um projeto maravilhoso de Deus, e todos nós existimos em Deus desde toda a eternidade. E fomos colocados neste mundo para passarmos por aqui, voltarmos para Deus, ou seja, voltarmos à eternidade. E é este projeto de vida que o Senhor trouxe. Portanto, dizia eu há pouco, a partir do momento em que encarna na nossa história humana, assume esta nossa humanidade, este nosso corpo físico, precisamente para sacrificar na cruz, mas dizendo-nos, indicando-nos como é que nós devemos fazer o caminho, quais são os meios para fazermos o caminho, para podermos fazer esta viagem de regresso, portanto, ao seio de Deus, ao seio do Pai, ao seio da eternidade. E a palavra de Deus hoje toca mesmo. E toca aquilo que nós temos, se calhar, na nossa humanidade, que é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males do mundo é o dinheiro. O dinheiro é o mal, digamos, que põe toda a gente em guerra, a começar dentro das próprias famílias. Portanto, e Jesus, e isso já vem, digamos, no Antigo Testamento, este alerta de Deus, portanto, fazem, digamos, este apelo, de facto, para nós aprendermos a fazer escolha do que é bom, do que é justo. Então, escutávamos aquela primeira leitura da profecia de Amós. Amós, portanto, através da boca de Amós, é o próprio Deus que fala aos judeus, portanto, que tinham fama e sempre foram assim, de serem, digamos, exploradores, usurários, portanto, de andarem sempre a ver se conseguem lucro a todo o custo. Aliás, foram eles que inventaram os bancos, portanto, para poderem receber juros dos empréstimos, etc., explorando, e é esta a acusação de Deus. Estais à espera da lua nova, portanto, para abrir os celeiros, para vender, e dizeis, a gente vai fazer as medidas mais pequenas, portanto, vamos falsificar as balanças, até a casca do trigo a gente está a vender, portanto, para explorar, para ter mais lucro, ganhar mais dinheiro. Isto é mau. É mesmo mau. E há muita gente, mas muita gente neste mundo, que a única preocupação é ver se consegue, portanto, ter mais e mais, custa o que custar, esmagando o outro. Aliás, nós dizemos em bom português que neste mundo anda meio mundo a enganar o outro meio mundo. Portanto, para dizer de facto isto, e este é o alerta de Jesus. Portanto, este extrato do Evangelho que nós escutamos vem na sequência de uma parábola, a parábola do administrador, portanto, infiel, que enganava o seu senhor, portanto, e Jesus vai fazer este alerta, dizer assim, quem é justo nas coisas pequenas, também é justo nas coisas grandes. Quem é sério nas coisas pequenas, também é sério nas coisas grandes. Portanto, só quem é uma pessoa boa, séria, é que pode receber, digamos, é que lhe podem ser confiados os dons, os bens, e quando Jesus fala desses dons, desses bens, são os dons que nos vêm de Deus. Mas depois tem aquela palavrinha final do Evangelho que nos diz, de facto, que ninguém pode servir a dois senhores. E eu penso que todos nós temos esta experiência. Eu acho que o Deus do nosso mundo, o Deus do nosso tempo, da história, não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Filho de Maria encarnado e nascido e morto numa cruz e ressuscitado. O Deus do nosso tempo, da história, é o dinheiro. O dinheiro é que é o nosso Deus. Vivemos para o dinheiro. Adoramos o dinheiro. Adoramos o dinheiro. Podemos dizer que não, mas quando vêm mexer no nosso bolso, está o caldo derramado e as sopas secas, como nós dizemos. Basta nós vermos, por exemplo, nas partilhas dentro das famílias, às vezes pontos estão as guerras, os ódios, as violências que se criam. E aquilo que nós estamos a celebrar aqui é exatamente o oposto de tudo isto. E é para nos fazer tomar consciência de que isto é
digamos, é tudo passageiro. Neste mundo é tudo passageiro. De Deus saímos, para Deus voltamos. O que é deste mundo é deste mundo. E nós não somos deste mundo. Como Jesus não era deste mundo, como Maria não era deste mundo. Nós não somos daqui. Estamos apenas de passagem. Estamos a fazer esta viagem e todos temos que a fazer. Portanto, mais tarde ou mais cedo, nós voltamos para a casa do Pai. E aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós amontoamos, aquilo que nós tínhamos, de quem será? Quem é que vai gozar o fruto do meu trabalho que eu amontoei? Quem? Esta aqui é a pergunta fundamental. E o que é que as pessoas, aqueles que vão, digamos, receber aquilo que eu trabalhei, o fruto do meu trabalho, o que é que elas vão fazer? Vão dar beijinhos uns nos outros? De certeza que não vão. Vão andar assim a ver qual é o que consegue enganar para ficar com mais. Vocês veem então nas partilhas de terras uns pinhões, porque aquele pinhão, porque aquele sarrado é melhor que aquele e não sei o quê, não sei o que mais. Vocês veem essas coisas todas. Portanto, eu faço estes convitões nesta festa, neste nosso caminho. Vamos olhar para Maria. Maria não teve nada. Maria foi a mulher pobre. Pobre. O que é que Maria tinha? A casa dela, porque eram as casas daquele tempo, é uma gruta. Porque quando nós dizemos a casa de Maria, a cidade de Nazaré são grutas. É uma montanha, portanto, assim subida, e as casas eram grutas escavadas na rocha. Portanto, eles iam escavando, e quando vinha mais filhos, iam escavando mais buracos para dentro, que era para todos caberem lá dentro. Portanto, esta foi a casa de Maria. Maria, portanto, gerou o Filho de Deus na pobreza. O Filho de Deus nasceu num estábulo. O estábulo também era uma gruta, debaixo das casas, bem, portanto, onde se guardavam os animais. E foi ali que nasceu o Salvador, o Redentor. Não foi no meio do ouro, nem do dinheiro, nada disso. E, aliás, o que é que ela tinha? Uns paninhos, é o que a gente ouve dizer. Foi enrolado em paninhos e deitado numa manjedoura, portanto, que era onde o gado comia, onde tinha a palha que o gado comia. Foi assim que Maria deu à luz o filho. Não foi numa maternidade, nem de luxo. E ela não teve medo de sofrer a dor, porque hoje em dia toda a gente tem medo de sofrer a dor. Até já não se quer ter filhos naturalmente, desculpem se ofender alguém, mas não é por uma questão de ofensa, mas é para a gente perceber que hoje em dia até a dor já é uma coisa, já tem que ser por cesariana, não sei o quê, para não se sentir. Portanto, porque fica a faltar, digamos, a dor da maternidade que cria o laço, a união, digamos, forte da mãe com o filho. Maria foi assim. Assim é que nasceu o Salvador. O Salvador desta mulher pobre que teve que fugir para o Egito. Esta mulher pobre, digamos, que viveu sempre nesta pobreza infinita. Nós não ouvimos falar mais do marido, portanto, devia viver da caridade alheia, até ao ponto de, junto à cruz, o Senhor Jesus a entregar ao discípulo, porque ela ficava sem ter quem cuidasse dela. Portanto, não estamos a falar de grandezas nem de dinheiros, nada disso. Estamos a falar de uma outra realidade, que é a realidade da vida, a verdadeira vida. Maria tinha outra riqueza. A riqueza de Maria era a sua fé, era acreditar em Deus, era verdadeiramente ter uma esperança posta só em Deus. A riqueza de Maria foi o seu divino Filho. E a maior riqueza de Maria foi o facto de ela ser a mulher simples, a mulher humilde, a mulher indigente, a mulher pobre, a mulher acolhedora, de coração aberto. Portanto, sempre disponível para todos, a começar por se lançar a correr ao encontro da sua prima Isabel, para a ir servir, portanto, no fim da sua gravidez. Portanto, é esta a mulher que nós estamos a celebrar. Portanto, não estamos a celebrar coisas grandes. E quando celebramos o mistério de Deus, não estamos a celebrar riquezas, nem coisas assim espantosas. Estamos sempre a celebrar a humildade e a simplicidade, porque o nosso Deus é humilde e simples. É o mistério da cruz, onde Ele morreu, é o mistério de uma encarnação na pobreza, digamos, e é o facto de Ele nos ter querido salvar, que isto é que às vezes nos falta, através da nossa humanidade. Portanto, foi através desta nossa humanidade que Deus nos salvou. Por isso escolheu uma mulher, uma simples mulher. Por isso assumiu um corpo. Portanto, e é através
digamos, desta intercessão de uma igreja fundada sobre a nossa humanidade, que o mistério salvador de Deus entre e continua a agir e a atuar na igreja e no mundo para a salvação de todos. São Paulo, naquele pequenino extrato da carta a Timóteo que nós escutamos, Timóteo, um discípulo de São Paulo, um dos primeiros bispos da igreja, portanto, vai receber esta instrução de São Paulo. Quero, diz São Paulo, que na comunidade se elevem preces, orações por todos os homens, pelos reis, pelos governantes, por todos, portanto, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade, ao conhecimento deste mistério do nosso Deus, para que todos se salvem, porque o Senhor Jesus veio ao mundo, foi para salvar o mundo. Portanto, neste espírito salvador, neste acolhimento de Maria, que é a nossa mãe, que nos ama, que nos protege, porque é precisamente através desta mediação humana, portanto, vamos celebrar a nossa Eucaristia, tornando presente o Senhor Jesus, alimentando-nos dele, portanto, tomar esta consciência que nós somos santos, somos sagrados, porque o comungamos, somos sacrários vivos, portanto, e o próprio Deus, o Senhor Jesus, começa a fazer parte da nossa carne, do nosso sangue, dos nossos ossos, dos nossos nervos, quando o comungamos e digerimos dentro do nosso corpo. Maria, Mãe de Jesus, verdadeiramente nos abençoe, Nossa Senhora dos Milagres vos conceda a todos vós e às vossas famílias todas as graças e todas as bênçãos. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido para todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, em nós almas, na nossa salvação, seres céus, em amor do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e São Mãe, também a nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, para ser depois voltado, ressuscitou aos 3 dias conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa Católica Apostólica, confessão batismo para a remissão dos pecados, espera da ressurreição dos mortos, e a vida de terra vida. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, ergamos o nosso espírito para o céu e, sem ira nem contenda, façamos subir até Deus as nossas preces e súplicas por todos os homens e peçamos fervorosamente, dizendo: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que o Papa e os bispos da Igreja ensinem aos homens todo o Evangelho e que lhe mostrem o rosto de Jesus, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os chefes de Estado e do Governo sejam bons administradores das coisas públicas e sirvam honestamente os cidadãos, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os homens da riqueza e do poder não comprem os necessitados por dinheiro, nem os inteligentes por um par de sandálias, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que, segundo a vontade de Deus, todos os homens e mulheres possam salvar-se e chegar ao conhecimento da verdade, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que todos nós, aqui reunidos na casa da Igreja, tenham presente no nosso coração que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.
Senhor nosso Deus, livrai-nos do espírito deste mundo e do desejo imoderado das riquezas, e com a ajuda da vossa misericórdia, fazei que levantemos do pó o indigente e tiremos o pobre da miséria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa vontade. São frutos da terra, da videira e do trabalho humano, e que hoje vos apresentamos e para nós contornarem pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. E orai para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Em nós. Corações ou almas. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso crer, nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes, enviado por vós, como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Reunidos na vossa presença, ao celebrarmos em comunhão com toda a Igreja o primeiro dia da semana, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciaste a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebramos agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso administrador diocesano, com todos nós e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, particularmente Daniel Rebelo, seus pais, salvos e irmãos, Abel Mendes, pais, irmãos, sobrinhos e Carmina, David Amarante, Ângelo Rocha e esposa Maria da Conceição, Augusto Gonçalves Moles e esposa Teresa Ormundo, José da Costa Moles e esposa Maria Amélia, José Henrique Lemos Silveira, seus pais e sogros, Manuel Lopes Barcelos e seu filho Diocleciano Barcelos e Bartolomeu Costa, Ivo Oliveira, seus pais e sogros, e Jorge Henrique Lemos Silveira, pais, sogros e família. E também daqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. A alegria de sermos verdadeiramente filhos de Deus, rezemos a oração dos irmãos. Vamos rezar cantando a oração dos irmãos que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, e dos que amam a verdade, que o reino que tu nos prometeste chegue já ao nosso coração, que o amor que o teu Filho nos deixou, esse amor habite entre nós, e no pão da unidade Cristo dá-nos sua paz. Esquece-te do nosso mal, se esquecermos o mal dos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor, e tem piedade do mundo. Pai nosso, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é nosso dia e lembrado, mas é salvado e foi salvo. Está comunhão. Não precisam se deslocar, que eu depois dou a volta, mas se calhar vou primeiro lá acima, para depois vocês não começarem a cantar. Amém? Cristo. Este pão e este vinho
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos da salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, desejamos a todos uma noite muito feliz, muito abençoada. Depois da nossa procissão de velas, vamos todos deitar e depois estamos a contar. Graças a Deus.